bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Chegamos na quarta-feira, 29. Nós estudaremos medidas de capacidade, parte 2. Nós vamos complementar esse assunto utilizando agora o livrinho Aprender Mais, que é o que você vai pegar, pois este será um dos materiais que nós usaremos na nossa aula de matemática. Vocês vão pegar o livrinho Aprender Mais, pegue o seu. Vocês vão pegar também a agenda para anotar as atividades de casa. O seu livrinho Sucesso, pegue o seu também. E o caderno. Nós realizaremos sim atividades no caderno e eu peço que você separe tudo que nós vamos conversar. Na nossa aula de hoje, minha turma do segundo ano, nós vamos começar a anotar na agenda atividade de casa. Você vai abrir a sua agenda dia 29 de setembro. Olha aqui. 29 de setembro, aqui nessa, você vai anotar o seguinte: História, página 108, vírgula, atividade de matemática no caderno. Ponto final. Pause o vídeo para anotar História, página 108, atividade de matemática no caderno. Vamos, portanto, corrigir a tarefa de casa, que foi no seu livro Sucesso, na página 130. 130. Vamos lá. Primeira questão. Observe o recipiente cheio com suco de laranja. Em seguida, responda. Tem aí uma jarra com suco de laranja e aí tem as medidas. Primeira parte, lá embaixo, 250 ml, pouco mais, 500, 750 e 1 litro. Aqui tem uma perguntinha logo abaixo para vocês responderem. Quantos copos de 200 ml, ou seja, 200 mililitros, podemos encher com suco de laranja? Pinte a quantidade de copos de acordo com a capacidade do recipiente. Para vocês pintarem essa quantidade de copos, seria necessário o seguinte. Observem que cada copinho tem 200 mililitros. Ou seja, nós precisaremos multiplicar 200 vezes 5. Por que 200 vezes 5? Se eu colocar na vertical, multiplicaria o seguinte: 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2 é 10. Lembram que 1000 mililitros, 1000 ml é igual a 1 litro. 1000 mililitros é 1 litro. Eu precisarei, portanto, encher 5 copos. E vocês pintaram os 5 copinhos. Deu aí no total, no livro de vocês, de 6 copos. Porém, vocês vão pintar apenas 5. Vocês já pintaram 5 copos. Porque se eu colocar 200 assim, fazendo a soma, 200 mais 200 ml, mais 200, mais 200, mais 200, daria um total também de 1000. Porque se eu multiplicar aqui, transformando essa multiplicação em adição, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 200. Então, para ficar mais simples a continha, em vez de fazer uma soma dessa muito grande, que daria aqui um total de 1000 mililitros também, eu fiz cortando a continha de multiplicação. Vocês colocaram na linha, que dá um total de 5 copos, e pintaram de cor de laranja os 5 copinhos que tem aí no seu livro. 200 vezes 5 é igual a 1000 ml, ou 1 litro.
São um total de 5 copos. 5 copos. E essa foi a resposta da primeira questão. Segundo quesito, a tabela mostra a quantidade de suco produzido nos 5 primeiros meses em uma indústria. Faça um gráfico de barras na malha quadriculada de acordo com os dados que estão na tabela. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e quinto mês. E L de suco seria o que? Então, litros de suco. Essa letrinha L representa a palavra litro. E aqui ao lado vocês preencheram, desenharam na tabela para colocar a quantidade certa de cada mês. Aqui tem, no primeiro mês foram 30 litros, segundo mês 40 litros, terceiro mês 60 litros, quarto mês 80 litros e no quinto mês foi 75 litros. Então vocês colocaram o seguinte: se no primeiro mês foi produzido 30 litros, é a informação que tem aí no livro de vocês, é 30 litros. Segundo mês foi 40 litros, então vocês ficaram até aqui. Até aqui. Depois, no terceiro, foram 60 litros. Aqui no terceiro, tem que subir até chegar no 60. Vocês podem pintar também à vontade, certo? A tabela. No quarto mês, 80 litros. Então, vocês pintaram até assim. 80 litros. Essa parte daqui de cima, na tabela de vocês, não tem. E por fim, quinto mês, 75 litros. E agora não tem, só tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Mas foi 75. 75 é mais próximo de qual desses números? Entre o 70 e o 80. Então eu não vou colocar nem lá em cima no 80 e nem aqui no 70. Vai ter que ficar então no meio. Vocês colocaram aqui. Até aqui. Um pouco abaixo do quarto mês. Não pode colocar igual, porque no quinto mês não foram produzidos 80 litros, mas 75. Vocês colocaram, portanto, aqui até a metade entre os 70 e o 80. E aqui vocês pintaram, portanto, à vontade, de acordo com as informações que foram passadas na segunda questão. E essa foi a sua atividade de casa da aula passada. Então, confira se está tudo certinho, que é dessa forma que vocês vão responder. Ok, turma do segundo ano, corrigimos a nossa atividade de classe, de casa, melhor dizendo, da aula passada. Vamos agora estudar um pouco mais sobre medidas de capacidade no seu livro Aprender Mais. Vocês vão ler comigo um texto que se encontra na página 270. Lembram-se como eu escrevo 270? 270. Aqui diz medindo líquidos. É uma das últimas páginas do seu livro Aprender Mais. E o título é Medindo Líquidos. Se eu quiser medir, por exemplo, o tamanho das coisas, é medindo comprimento, com uma régua, com uma trena, com um metro articulado ou outro objeto. Mas para medir os líquidos, eu preciso de uma medida padrão chamada litro. Além do litro, eu preciso também saber que uma unidade medida menor que o litro chama-se mililitro. Litro representado pela letrinha L e mililitro representado pelas letrinhas M, L, certo? Para vocês não esquecerem. Medindo líquidos, o litro. Para medir a quantidade de líquido de um recipiente, usamos uma unidade chamada litro, representada pela letrinha L. Vendem-se em litros leite, refrigerante, óleo e gasolina. Eu mostrei na aula passada também alguns produtos e alimentos que nós compramos aos litros. Lembram-se desse que eu mostrei? Esse aqui é o álcool
70, e esse álcool 70%, ele é utilizado para nós higienizarmos os ambientes e também as nossas mãos. É comprado por litro. Esse outro aqui é o óleo. Esse aqui é o óleo de girassol. O óleo também é um produto, é um alimento comprado por litro. Temos também os sucos de frutas, também compramos por litro. Outro exemplo são os refrigerantes, de toda a qualidade de refrigerante, comprado por litro. Tem um combustível chamado de querosene. No livro de vocês, ao aprender mais, mostra a gasolina. Querosene também é um combustível comprado por litro. Claro que a água também é comprada por litro. Em estado líquido, a água é comprada assim, garrafinhas ou garrafões. O vinho também é uma bebida comprada por litro. O leite é um alimento também comprado por litro. E por último, o azeite é um alimento também comprado por litro. E nos supermercados você também encontrará diversos produtos comprados por litro, desde os produtos que utilizamos para a nossa higiene, quanto os produtos que utilizamos para a limpeza da nossa casa, como detergentes, desinfetantes ou sabão líquido. Tem sabão em pó, mas também tem o líquido. Tem os amaciantes, tem também a água sanitária, o cloro, tem os alimentos que nós consumimos, como os achocolatados, que são produzidos com leite. Todos são alimentos e produtos comprados aos litros. Ficou claro, turma, sobre esse assunto de medidas de capacidade? Vamos só recapitular o que eu falei na aula passada para ninguém se esquecer. Relembrando, quando eu tenho uma unidade medida padrão chamada de litro, eu abrevio pela letrinha L. Já o mililitro é abreviado com as letrinhas ml. Observe nas embalagens de produtos comprados por líquido, aí na sua casa que você encontrará ou a letra L, dependendo do tamanho do recipiente, ou as letrinhas ml. Geralmente aqueles refrigerantes pequenininhos que chamam de caçulinha, geralmente eles têm 270 ml, é um pouquinho menos que 300. É menos de meio litro. Por que meio litro? Meio litro é igual a quantos ml? Quem lembra que eu falei na aula passada? Meio litro é igual a 500 ml. Meio litro, 500 ml. Mas se eu juntar meio litro mais meio litro, eu terei um total de 1 litro. 1 litro é igual a... Quem lembra que eu falei na aula passada? Se meio litro tem 500 ml, 1 litro tem 1000 ml. 1000. E o número 1000 eu escrevo com 3 zeros. 1000. Se fosse assim, seria 100. Mas eu coloco um terceiro zero que representa o número 1000. Portanto, a diferença entre meio litro e 1 litro é essa daqui. Meio litro tem um total de 500 ml ou 500 mililitros e 1 litro é equivalente a 1000 mililitros, 1000 ml. Certo? Então, ficou claro sobre esse assunto de medidas de capacidade. Nós poderemos medir qualquer líquido através dessas duas unidades medidas padrão. Você pode, por exemplo, encontrar alguns copos que eles têm os medidores de líquidos. Quando você colocar uma certa quantidade, vai dar lá 50 ml, 100 ml, 200 ml, que é o equivalente a uma xícara de chá, 200 ml. Tem a outra unidade medida que é de 300 ml, 400 ml, 500 ml, que chega a meio litro.
Aí vai aumentando 600 ml, 700, 800, 900, até chegar em 1000. Nós estudamos os números do 0 até o 999. Vocês estudaram comigo até 999. 999 mais 1 é igual a 1000. Então, se eu chegar a 900 ml, por exemplo, 900 ml é quase 1 litro. Não chega ao total de 1 litro, mas é quase 1 litro. Baixinho, como eu vou saber se aquele recipiente tem 900 ml ou não? Dentro dos recipientes, nos rótulos, tem dizendo lá o número mais o ml ou L. Se você observar, por exemplo, aqui, eu tenho uma garrafinha e essa garrafinha está mostrando aqui, essa garrafinha de tinta. Não sei se vocês vão conseguir ver, olha só. Aqui tem o número 20 ml, estão vendo? 20 ml, isso quer dizer que só tem 20 ml, é pequenininha a minha garrafinha. Mas as garrafinhas de refrigerante, por exemplo, elas têm tanto as garrafinhas, as latinhas são maiores, as garrafinhas têm 270, já a lata do refrigerante ou lata de cerveja, ela tem aproximadamente 350 ml, também é menos de meio litro, mas já é bastante para nós enchermos o nosso estômago. Mas ficou claro, minha gente, sobre essa unidade aqui? Ficaram com alguma dúvida? Lembre-se que meio litro é 500 ml e 1 litro é 1000 mililitros, ou 1 litro, ok? Bem, 1000 ml ou 1000 mililitros. Agora que nós já fizemos essa pequena recapitulação, nós vamos responder a nossa atividade de classe, que está bem abaixo da 270 desse texto que nós acabamos de ler. Primeira questão diz o seguinte: anotem a data de hoje ao lado da palavra atividades. Você vai colocar classe e dia 29/9. Primeira questão. Procure no diagrama o nome de coisas que se vendem em litros. Aqui vocês observam que tem algumas palavrinhas e todas elas estão na horizontal. Tem várias letras misturadas, mas juntas elas formam algumas palavras. Por exemplo, o primeiro que apareceu, álcool. Álcool tem 2 Os, tem uma acento. Circulem a palavra álcool. Óleo é um outro produto comprado por litro. Gasolina, você vai circular a palavra gasolina. Suco, muito conhecido também. E azeite. Circulem essas 5 palavras. Pause o vídeo para anotar. Todas elas eu coloquei na ordem e todas estão na horizontal. Estão todas deitadinhas, elas não estão em pé. Uma letrinha abaixo da outra não. Todas elas estão na horizontal. E você vai circular essas 5 palavras da primeira questão. Circuladas as palavrinhas, vamos para a próxima página. Próxima página, que é esse pedacinho da 271. São 3 probleminhas para nós resolvermos. Segundo quesito: em um barril havia 28 litros de vinho. Foram retirados 15 litros. Restaram quantos litros no barril? A continha que nós precisaremos fazer aqui para saber quanto sobraram é a continha de menos, é a subtração. Você vai colocar 28 menos 15. Lembram-se que nós fizemos sim várias aulas sobre subtração e essa daqui não tem reserva, então essa é bem fácil. Aqui eu vou precisar começar por qual? Pela dezena ou pela unidade? Sempre pela unidade. 8 menos 5. Você coloca 8 dedinhos na sua mão, coloca lá 8 e vai retirar 5. Tirei 5, sobraram 3, coloca lá o 3. E agora 2 menos 1, sobrou 1. Total 13 litros e você vai colocar também dentro do quadrinho o número 13. Esse é o segundo. Terceiro quesito: bebo 2 litros de água por dia. Em 8 dias bebo quantos
vez será a conta de multiplicação. 8 vezes 2. Você vai armar a continha e vamos colocar o resultado. Quanto é 8 vezes 2 ou 2 vezes 8? É o mesmo que 8 mais 8. Dá um total de, quem lembra? 16. Coloca lá também, lá no quadrinho, o número 16. Quarta questão. Mamãe fez 15 litros de refresco para o meu aniversário. Bebemos 12 litros. Restaram quantos litros? Para saber quantos restaram, qual é a continha que eu faço? De mais, de menos a multiplicação. Se vai sobrar alguma coisa, então é de menos, é subtração. 15 menos 12. 15 menos 12. Essa daqui também não tem reserva. Vamos agora diminuir. Você vai armar essa continha no quadrinho e vamos diminuir. 5 menos 2, começando pelas unidades. Se eu tenho 5 e vou retirar 2, sobram 3. Coloca lá o 3. 1 menos 1. Eu tenho 1 e tiro 1, fico com nada, 0. Total, 3 litros sobraram e você vai completar também no quadrinho com o resultado a encontrar. Ok, turma do segundo ano, encerramos nossa atividade de classe, foi só esta, e nós vamos agora pegar, vocês vão pegar o caderno para copiar a atividade de casa. Data 29/9/2021, matemática, coloquem o nome da disciplina, atividade de casa. Vamos colocar esse título de casa. Vou desenhar aqui uma casinha. Você já sabe essa tarefinha de casa. Atividade de casa, pulando a linha também, primeira questão. Maria comprou 12 litros de leite. Quantos litros ela? Quantos litros ela consumirá em 4 semanas? Continha de multiplicação que vocês vão fazer. Vocês vão pular 6 linhas, certo? 6 linhas para colocar a continha e a resposta. Maria comprou 12 litros de leite para consumir em uma semana. Quantos litros ela consumirá em 4 semanas? Pausem o vídeo para anotar que nós vamos fazer a próxima. Pedro usa 6 litros de água para fazer 2 jarras de suco. Ponto. Quantos litros de água ele precisará para fazer 6 jarras de suco? Jarras de suco. Ponto de interrogação. Pule novamente 6 linhas e vamos para a terceira questão. Desenhe alguns
produtos comprados por litro. E escreva o nome de cada um. Ponto final. E estas são as duas últimas atividades de hoje, as duas últimas questões. Desenhe alguns produtos comprados por litro e escreva o nome de cada um. Vocês vão responder essa atividade e na próxima aula de matemática, na segunda-feira, nós faremos a correção. Muito obrigada, turma do segundo ano, pela sua participação na nossa aula de matemática e eu te vejo já já na nossa aula de história. Um beijo para todo mundo e até daqui a pouco.